Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Monlic Talks Úlcera Venosa. No tema de hoje falaremos sobre classificação e avaliação das úlceras venosas. Esperamos que gostem. E no Monlic Talks de hoje vamos falar sobre classificação e avaliação de úlceras venosas. A agenda de hoje versa sobre sintomas e sinais clássicos da úlcera venosa, as diferenças entre instrumentos descritivos e avaliativos, o histórico e o recente update do sistema CEAP, sistemas de avaliação da gravidade da úlcera venosa, assim como ferramentas para sua avaliação. Em relação aos sinais e sintomas de uma úlcera venosa, uma perna saudável constituída por veias saudáveis, como é o exemplo da figura à esquerda da tela, ela tem um sistema valvular que funciona perfeitamente, impedindo o retorno venoso do sangue para o membro inferior. Todavia, quando essas veias se tornam veias varicosas, como o exemplo mais à direita da tela, esse sistema não funciona perfeitamente e com isso haverá o retorno do sangue que deveria ir por coração, ele vai voltar para o membro inferior. E isso vai trazer como sintomas clássicos uma sensação de peso e de fadiga nas pernas, prurido, coceira e cãibras e também dor. Os pacientes referem muita dor quando na presença de úlceras varicosas. Entre uma veia saudável e uma veia varicosa, há graus de comprometimento, há graus que a gente precisa diferenciar da doença venosa crônica. O primeiro grau, ou a primeira alteração passível de ser visualizada, são os vasos que nós chamamos de telangiectasias, ou também de veias como aranha, como uma teia de aranha, mas mais conhecido como telangiectasia. São vasos de pequeno calibre, de 1 até 1,5 cm de diâmetro, coloração rosada, tendendo às vezes ao vermelho e chegando à púrpura também, e às vezes elas apresentam alguma dor ou alguma sensação de desconforto. Após esse estágio, caminhamos para as veias reticulares. As veias reticulares, elas passam a ter um diâmetro maior, podendo atingir até 2 milímetros. A coloração, ela já vai variar de verde azulado a púrpura e, frequentemente, elas causam a sensação de queimação e de prurido. As veias varicosas são veias com diâmetro, com calibre maior, acima de 2,5 milímetros, a coloração púrpura a preta azulada, e elas têm um caminho, elas são tortuosas, elas não seguirão mais reto ao longo da perna. E isso sim levará a uma dor de intensidade mais forte e queimação, e chegando até alguns pacientes apresentarem espasmos por conta da presença deste tipo de veia. Antes de falarmos do sistema CEAP, do sistema mais famoso de classificação das úlceras venosas, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre instrumentos que apenas descrevem determinadas condições clínicas e outros instrumentos que avaliam estas condições clínicas. Então, instrumentos descritivos à esquerda da tela, eles são concebidos, eles foram desenhados, eles são originados para medir diferença entre os indivíduos em um único momento do tempo. Então, eu tenho uma série de pessoas, uma série de pacientes que serão avaliados por aquele instrumento uma única vez. Esses instrumentos, eles descrevem, eles fazem uma descrição daquela condição de saúde. E eles devem incluir componentes chaves dessa condição de saúde, preferencialmente que sejam mais estáveis. Eles vão traçar paralelos de homogeneidade entre os pacientes. Então, características clínicas, histórias naturais, a história natural da doença, e também se há ou não respostas semelhantes a algum tipo de tratamento. Mas eles não servem para avaliar a qualidade do tratamento que está sendo aplicado ao paciente.
diferentemente dos instrumentos ou das ferramentas de caráter avaliativo. Estas sim foram projetadas para medir mudanças ao longo do tempo, mudanças longitudinais em uma mesma pessoa, só que em diferentes momentos. Elas medem a melhora ou a piora da resposta de um indivíduo ao tratamento que lhe foi aplicado, que lhe foi oferecido. Então, como exemplo de um instrumento descritivo, o instrumento ou sistema de classificação da doença venosa crônica, o CEAP, e, por exemplo, um exemplo de um instrumento avaliativo para a úlcera venosa, né, o SVCC. Nós já vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, vou fazer um breve histórico e falar sobre o update do sistema CEAP. Em 1978 foi trazida à luz, né, da comunidade científica a primeira ferramenta que fazia uma descrição da doença venosa crônica em 3 estágios. Só que esta ferramenta de 78 apresentou uma baixa reprodutibilidade, ou seja, clínicos ao redor do mundo não conseguiam aplicar com a mesma destreza que o seu autor original, porque ela tinha uma fragilidade em apresentar diferentes estágios da doença venosa crônica, principalmente entre o estágio 1 e 2 desta ferramenta. Já em 1980, um outro autor sugeriu uma melhora, sugeriu o acréscimo de subclasses da doença venosa crônica, na tentativa de melhorar esse primeiro instrumento. Entre 1980 e 1988, diversos investigadores procuraram fazer contribuições para a melhora desse instrumento original de 78. Mas somente em 1996, a primeira publicação de um sistema mais completo, do conhecido sistema CEAP, foi publicado numa revista científica, já contemplando aspectos, né, relativos à manifestação clínica, aos fatores etiológicos, à anatomia e também à fisiopatologia. Mas, em 2004, houve uma formação de uma força-tarefa para medir o quanto esta ferramenta, de fato, estava fazendo aquilo que ela se propôs a fazer em 1996. Porque os estudos vinham mostrando, estudos relativos à doença venosa crônica, vinham mostrando uma baixa reprodutibilidade também interobservadores. E no ano de 2020, bastante recente, uma nova força-tarefa, um novo grupo de trabalho foi criado para que houvesse uma revisão desse sistema CEAP de 2004 e de 96, desde que fossem mantidas, né, o princípio, a essência desta ferramenta, mas que fossem feitas as necessárias mudanças para que pudesse atender e para que cada vez mais pessoas pudessem usar esse sistema classificatório para a doença venosa crônica. Percebam que eu falei o tempo todo da classificação CEAP, sempre me referindo à doença venosa crônica e não somente à úlcera venosa. Por quê? Porque esta é uma classificação para a doença venosa e não especificamente para a úlcera venosa. Então, esta tabela que eu apresento agora é a nova classe, né, ou a nova subclasse C, que é relativa às manifestações clínicas da doença venosa crônica, da versão de 2020. O que foi incluso nesta versão foi o item C2R, que fala sobre veias varicosas recorrentes, C4C, que fala da corona flebiática, e a C6R, que fala da úlcera venosa recorrente. Então, a inclusão das subclasses C2R, C4C e C6R serão, né, já pode, na realidade, ser encontrada nessa nova versão da ferramenta CEAP, do Sistema Classificatório CEAP 2020. Então, uma imagem para elucidar o que eu estou falando, né? Então, desde a telangiectasia, que é o sintoma mais
iniciar o sintoma primário de uma possível doença venosa crônica, passando pelas veias reticulares, as veias varicosas, C2, o edema associado à insuficiência venosa 4, na classificação C3, e uma úlcera venosa ativa. Em relação à subclasse E, a etiologia, então o que foi acrescentado foi o ESI, a classe, né, a subclasse ESI, que é secundária intravenosa, e a ESE, que é a secundária extravenosa, que não faziam parte da classificação original. Então, seguindo a ferramenta A, que fala sobre a anatomia da veia, né, da veia comprometida, o que modificou? Não houve nenhuma inclusão, só que agora elas são conhecidas, elas serão conhecidas por conta das abreviações dos seus termos anatômicos e não mais por números. Então, o que era no sistema superficial, que era o número 1 antes, agora é TEL, né, de telangiectasia. Então, foi essa mudança. Na realidade, mudou o número para a sua terminação anatômica médica. Em relação à fisiopatologia, não houve nenhuma mudança. Então, em relação à fisiopatologia, continuou a descrição do instrumento anterior, do instrumento de 2004, que nós já conhecíamos e já estávamos acostumados a lidar, a trabalhar com ele. Agora sim, vamos falar sobre sistemas que podem fazer uma avaliação e esta avaliação de forma a verificar a gravidade, a severidade da úlcera venosa. O sistema SEAP, ele não avalia a severidade da úlcera, ele avalia, ele classifica a doença, os estágios da doença venosa crônica. E a partir de agora a gente pode então conhecer um pouquinho mais sobre possíveis ferramentas que nos permitirão fazer a análise, a avaliação dessa gravidade da úlcera venosa. Eu procurei trazer aqui os instrumentos que já estão traduzidos e validados para a língua portuguesa e que então ficam à nossa disposição para uso imediato. A Júlia Bacon, ela fez uma adaptação transcultural, né, do Venous Clinical Severity Score para o português do Brasil e fez o seu teste, né, a sua validação junto a pessoas, né, da atenção primária na região de Pouso Alegre, em Minas Gerais, no ano de 2017. Então, eu apresento o Venous Clinical Severity Score revisado, né, o score de gravidade clínica venosa revisado, que ela fez então a tradução e a validação para a língua portuguesa. E aqui, o que ele difere basicamente do sistema SEAP? O sistema SEAP a gente descreve qual é a veia comprometida, qual é a manifestação clínica que aquela pessoa apresenta no momento. Diferente deste score, onde nós, em relação à dor, faremos a atribuição de uma nota, né, de um número, e isso vai levar a um somatório final que vai gerar um score total deste instrumento. Então, aqui é a segunda parte, então nós conseguimos avaliar a dor, conseguimos avaliar em relação às varizes, ao edema venoso, à pigmentação da pele, à inflamação, à região, né, enduração, o que está duro, o que está mais endurecido ao redor daquela ferida, e também ao número das úlceras ativas presentes naquele paciente. O tamanho da úlcera também é possível medir, por planimetria, e se há ou não o uso de terapia compressiva. Então, o Venous Clinical Severity Score, ele fornece uma medida mais próxima da severidade da doença e também do seu impacto nas atividades da rotina, nas atividades diárias do paciente. A gente consegue também medir um pouco isso quando a gente opta por complementar a avaliação do paciente iniciada pelo sistema SEAP, com a descrição da doença venosa crônica e, num segundo momento, fazer, por exemplo, a aplicação deste instrumento para eu entender o quão grave é esse paciente.
Como ele é um instrumento avaliativo, ele me permite fazer a sua aplicação novamente numa consulta daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e com isso eu consigo fazer uma evolução do tratamento, né, da conduta que eu sugeri e que eu prescrevi para aquele paciente. Um outro instrumento que também está à disposição, porque já está traduzido para português, né, é o Aberdeen Varicose Veins Questionnaire. Ele teve a tradução e adaptação, né, feita aqui também no Brasil. A imagem do lado esquerdo da tela mostra o artigo original. Esse instrumento ele já teve também a sua aplicação em outras situações, além da validação. Então, validação no Brasil de questionário de qualidade de vida da doença venosa crônica, que é o questionário de Aberdeen, né, para as veias varicosas no Brasil, que é o artigo apresentado à minha esquerda, e também num outro artigo publicado mais recentemente, em que ele faz uma avaliação, né, ele avalia a validade, a sensibilidade desse instrumento quando aplicado ao longo do tempo, num estudo longitudinal, onde ele avaliou em vários momentos se esse instrumento, de fato, mede aquilo que ele se propõe a medir e aqui, de acordo com os resultados obtidos pelos autores, sim, a gente pode usar com bastante confiança esse instrumento para medir, né, a qualidade de vida em pessoas que têm doença venosa crônica. Esse daqui é um instrumento, ele está pequeno, mas os artigos estão aí, nós também poderíamos passar para aqueles que tiverem interesse em conhecer ou até mesmo fazer uso na sua rotina clínica. Um outro instrumento que também está disponível no Brasil é o Charing Cross Venous Ulcer Questionnaire também. Ele também já foi validado, então é a validação do questionário de qualidade de vida na úlcera venosa crônica para a língua portuguesa. Então, este instrumento especificamente para a úlcera venosa, não só para aquele paciente, para aquela pessoa que tem a doença venosa crônica. Este instrumento vai nos permitir avaliar, quantificar, mensurar, na realidade, a qualidade de vida relativa à saúde para pessoas que têm uma úlcera venosa. Aqui eu apresento o instrumento, então é um instrumento que também vai colocar scores, então no final eu vou fazer uma somatória para entender o quão grave ou não, né, esse paciente tem em relação à qualidade de vida, o que está acontecendo com ele. Então, são vários domínios, né? Então, eu tenho dor por conta da minha úlcera, estar com uma úlcera na perna me impede de fazer as seguintes atividades. Quando verdadeiro ou falso são quanto, né? Verdadeiro ou falso são as seguintes informações considerando a úlcera na perna. Eu estou triste por conta da aparência das minhas pernas. A úlcera da minha perna me limita a fazer tarefas do dia a dia em casa, eu me sinto deprimido com relação aos curativos, ou eu tenho dificuldade para andar por conta da minha úlcera. Então, o paciente vai preencher, esse daqui é um questionário que o próprio paciente vai preencher, e no final nós vamos fazer uma somatória para entender o quão grave é essa situação, impactante, o quão esta úlcera tem impactado, né, as atividades da vida diária e perturbado a qualidade de vida dessa pessoa. Aqui eu apresento um instrumento que também já foi traduzido e validado para português no Brasil, é o instrumento VENES, e ele foi desenvolvido por um grupo que teve como objetivo avaliar os resultados clínicos, né, a qualidade de vida, mas também os custos e o uso dos serviços de saúde por quem tem uma úlcera venosa. Então, ele é um instrumento mais longo, né, em que ele avalia outros aspectos também muito importantes para aquelas pessoas que tratam de pacientes com úlceras venosas. Ele já está disponível em português e pode ser aplicado imediatamente.
O instrumento VENES, ele consiste num questionário autoaplicável com 26 itens que vão versar sobre sintomas, desempenho das atividades diárias, né, da vida cotidiana, e também há um horário mais específico em que aqueles sintomas que o paciente que apresenta doença venosa crônica sentem com mais intensidade. Aqui também ainda faz parte do instrumento. Ele vai produzir 2 scores. Um desses scores é uma estimativa do impacto da doença venosa na qualidade de vida, né? E o outro score que ele produz é relativo aos sintomas decorrentes da doença venosa crônica. Então, é um instrumento um pouco maior, talvez o paciente tenha um pouco mais de dificuldade ou leve um pouco mais de tempo para preencher, mas ele também te traz um aspecto mais global daquele paciente que você está tratando. Em relação ao exame físico, eu dividi o exame físico em parte 1 e parte 2. Então, em relação à parte 1, aqueles sinais clássicos, por exemplo, a presença das veias varicosas. Essa imagem é bem, né, com veias varicosas bastante clássicas, bastante tradicionais. O depósito de hemociterina, né, então, ou dermatite ocre, também é conhecida, né? Então é quando a hemoglobina extravasa do vaso, né? Extravasa da veia e acaba se depositando na derme, ela vai mudando aquela coloração de vermelho, né? Vermelho sangue, para uma coloração ocre amarronzada. Ainda a lipodermatoesclerose e também muitos pacientes, principalmente os pacientes mais obesos, eles vão apresentar essa garrafa invertida, né? A região do tornozelo bastante fina, em contrapartida a região da panturrilha, ela fica muito alargada, então ela se assemelha a uma garrafa de ponta cabeça, então de garrafa invertida. Então um sinal bastante clássico que a gente encontra com muita frequência na clínica. Em relação ao edema, né? Essa daqui é uma imagem de um edema venoso. Esse daqui é um linfedema. E esse daqui é um edema cardiogênico. Vejam que é bastante diferente, né? Um do outro. E por isso eu preparei uma tabela mostrando a diferença entre esse tipo a diferenciação, né, para esses tipos de edema. Então, o edema venoso, que é o que nos interessa hoje, é em relação à consistência, né, ele é completo, ao alívio com a elevação do membro também completa, então a gente quando eleva, né, o membro inferior eu consigo diminuir esse edema, então de forma completa. Em relação à dor, é uma dor constante e os pacientes referem uma dor como se fosse uma queimação. E em relação à bilateridade, não, ela vai ser ocasional e geralmente na perna em que a veia está comprometida. Ou haverá, né, dos dois lados, se houver, né, se acontecer desse paciente apresentar comprometimento venoso em ambas as pernas. Em relação ao exame físico 2, eu quero falar sobre o índice tornozelo-braço, né, o qual tem como objetivo identificar a presença da doença arterial periférica significativa. Por quê? É imprescindível que a gente faça esse tipo de exame, porque parte do tratamento da úlcera venosa implica no uso de sistemas de compressão, que nós vamos falar num outro momento. Mas para que eu possa fazer a prescrição deste tratamento, deste complemento do tratamento essencial ao fechamento dessa lesão, porque é graças à compressão que haverá o retorno venoso adequado para o coração, eu preciso ter certeza de que eu não vou causar um dano secundário a esse paciente por conta da presença da doença arterial periférica. Ela é obtida de forma confiável, né, exceto naqueles pacientes que têm vasos sabidamente calcificados, pela razão, né, pela divisão entre a pressão sistólica do tornozelo e a pressão sistólica do braço, também conhecido como ABPI, em ambas as pernas na visita inicial. Também é preciso fazer um ultrassom Doppler para que seja possível a detecção da incompetência valvular e também se há ou não a presença de uma obstrução venosa.
Em relação à classificação e à avaliação das úlceras venosas, nós chegamos ao final desse segundo módulo, porém, nos vemos no próximo módulo quando falaremos sobre possibilidades de tratamento de úlceras venosas. Muito obrigada.